O milagre que mudou a vida de Eduardo, quando a fé venceu o impossível. Eduardo Oliveira, 38 anos, sempre foi um homem trabalhador. Donos de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele e a esposa, Mariana, viviam uma vida simples mas estável. Até que, em 2022, tudo começou a desmoronar. Primeiro, veio a crise financeira. A oficina, que antes não parava de clientes, começou a esvaziar. As contas se acumularam e Eduardo, pela primeira vez na vida, sentiu o peso da inadimplência. Mas o pior ainda estava por vir. Em meio ao estresse, Eduardo começou a sentir dores intensas na região abdominal. Exames revelaram uma dissinergia do assoalho pélvico, uma condição rara que causava dor crônica, dificuldade para urinar e até problemas intestinais. Os médicos disseram que seria um tratamento longo, com fisioterapia, medicamentos e talvez cirurgia. Mas mesmo com todo o esforço, as dores só pioravam. Mariana, desesperada, via o marido se consumir em dor e desespero. Eduardo, a gente não pode desistir. Tem que ter uma saída. Ela dizia enquanto ele, abatido, respondia. Já tentei de tudo, Mariana. Até os remédios mais fortes não adiantam. E agora? Como vou trabalhar assim? Foi então que a cunhada de Eduardo, Sandra, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, o convidou para uma reunião. Eduardo, lá na Universal, Deus faz milagres. Eu já vi gente ser curada de coisas que os médicos não tinham jeito. Vamos só uma vez? Relutante, mas sem mais opções, Eduardo aceitou. O primeiro contato com a fé que transforma. Naquela terça-feira, Eduardo entrou na Igreja Universal com o coração pesado. O templo estava cheio, o louvor era vibrante e o pastor, com uma autoridade espiritual marcante, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele quer te ver livre, curado, próspero. O pastor declarou, enquanto as pessoas ao redor levantavam as mãos em adoração. Eduardo sentiu algo diferente. Não era só emoção. Era como se uma unção pairasse sobre aquele lugar. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ele hesitou, mas Mariana o empurrou suavemente. Vai, Eduardo. Não custa tentar. Com lágrimas nos olhos, ele se ajoelhou no altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ungiu-o com óleo consagrado e começou a orar com uma autoridade que ele nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de enfermidade sobre a vida desse homem. Saia a dor, saia a doença. O sangue de Jesus o purifica agora. Eduardo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não foi instantâneo, mas algo dentro dele mudou. A corrente de oração e a fogueira santa. O pastor então o orientou. Você precisa participar da corrente de oração às sextas-feiras. E não pode faltar a fogueira santa no sábado. Deus vai completar sua cura. Eduardo, que nunca tinha sido de igreja, começou a frequentar. A cada reunião, ele sentia a dor diminuir um pouco. Na fogueira santa, quando o fogo espiritual era aceso e as orações se intensificavam, ele chorava, clamando. Senhor, eu creio. Me cura, por favor. Mariana, que agora ia com ele, também se entregou à fé. Eles começaram a participar das campanhas de fé, como a campanha dos 7 pães e peixes, onde aprenderam que a obediência a Deus abre portas. Se Deus pediu para trazer a oferta, é porque Ele vai multiplicar. O pastor ensinou. Eles deram o dízimo e ofertas com fé, mesmo com as contas apertadas. E algo sobrenatural começou a acontecer. O milagre no altar. Na quarta fogueira santa que Eduardo participou, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava pelos enfermos, Eduardo sentiu uma dor aguda, mas dessa vez diferente. Era como se algo estivesse saindo dele. De repente, ele sentiu um alívio tão grande que caiu no chão, chorando. Levantou-se e pela primeira vez em meses, não sentia mais dor. Glória a Deus! Gritou o pastor. Esse homem foi curado. A igreja inteira aplaudiu e Eduardo, emocionado, subiu ao altar para dar seu testemunho. Eu vim aqui sem fé, só por insistência da minha esposa. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Os médicos disseram que eu ia precisar de cirurgia, mas hoje eu estou 100% curado. O pastor então explicou. Isso não é magia, é fé em ação. Quando você obedece a Deus, Ele age em sua vida. A transformação e a lição de vida. Nos dias seguintes, Eduardo voltou ao médico. Os exames não mostravam mais nenhum sinal da dissinergia. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Mas Eduardo sabia a explicação. Deus havia operado o milagre. Hoje, Eduardo e Mariana são fiéis na Igreja Universal. A oficina, que antes estava falindo, floresceu. Clientes novos apareceram, as dívidas foram quitadas, e eles agora ajudam outras pessoas a terem fé. Aprendi que Deus não desampara ninguém, Eduardo diz, emocionado.
mas Ele quer que a gente dê o primeiro passo. Quando você confia nele de verdade, Ele faz o impossível. E assim, uma vida que estava se perdendo na dor e no desespero foi restaurada pela fé, porque na Igreja Universal Deus ainda faz milagres. E a história de Eduardo e Mariana não parou por aí. O milagre que receberam não foi só para eles, mas para ser um testemunho vivo do poder de Deus. Um dia, enquanto Eduardo trabalhava na oficina, chegou um homem chamado Carlos. Ele estava com o rosto marcado pela preocupação, as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Assim que viu Eduardo, ele não seguiu o caminho. Meu irmão, você não me conhece, mas eu já ouvi falar de você. Dizem que Deus curou você aqui mesmo, nesta oficina. Eu preciso de um milagre também, disse Carlos com a voz embargada. Eduardo largou a chave de fenda, enxugou as mãos na calça e olhou nos olhos daquele homem. Deus não faz acepção de pessoas, meu irmão. Se fez por mim, faz por você também. Vamos orar? Carlos então contou que sua filha, Ana Clara, de apenas 7 anos, estava internada há semanas com uma doença rara nos rins. Os médicos tinham dito que só um transplante a salvaria, mas a fila era longa e o tempo curto. A família já tinha gasto tudo o que tinha, e a esperança estava se esgotando. Eduardo não hesitou. Pegou as chaves da oficina, fechou a porta e disse: "Vem comigo. Vamos na Igreja Universal agora. Lá Deus vai ouvir a gente." Os dois entraram na igreja mais próxima, onde a reunião já estava acontecendo. O pastor, ao ver aqueles homens de joelhos no altar, com lágrimas nos olhos, chamou a atenção de todos. "Irmãos, hoje temos aqui um pai que está lutando pela vida da sua filha. Mas Deus já tem a vitória preparada. Quem aqui acredita que Jesus pode curar Ana Clara?" A igreja inteira levantou as mãos e começou a clamar em uma só voz. Carlos chorava, Eduardo orava com fé, e Mariana, que tinha sido avisada por mensagem, chegou correndo para se juntar a eles. Naquela noite, o Espírito Santo moveu de tal forma que Carlos sentiu uma paz que não sentia há meses. Quando saiu da igreja, seu celular tocou. Era a médica de plantão. "Senhor Carlos, não sei como, mas os exames da Ana Clara melhoraram drasticamente. Os rins dela estão respondendo ao tratamento. Não precisamos mais do transplante." Carlos caiu de joelhos ali mesmo na calçada. Passantes pararam, alguns choraram junto. Eduardo e Mariana abraçaram aquele homem que minutos antes estava sem esperança. "Deus não só curou minha filha, Ele me deu uma família nova", disse Carlos, olhando para eles. "Hoje Ana Clara está saudável, correndo e brincando como qualquer criança. Carlos e sua família são fiéis na Universal, e Eduardo e Mariana se tornaram obreiros, dedicando parte do tempo para levar pessoas à igreja e mostrar que Deus ainda opera milagres." A oficina, que antes era só um lugar de trabalho, virou um ponto de oração. Quem passa por lá não encontra só consertos de carro, mas testemunhos de vidas consertadas. Nas paredes, fotos de famílias que foram abençoadas. Na caixa de ferramentas, além de chaves e alicates, há sempre uma Bíblia aberta em Marcos 11h24. "Por isso, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá." Eduardo costuma dizer: "Antes eu consertava motores. Hoje Deus usa minhas mãos para consertar vidas." O milagre não foi só a minha cura, mas a chance de ver outros sendo libertos. A Igreja Universal não é só um lugar de culto, é um hospital das almas. E o médico dos médicos está sempre de plantão, porque quando a fé encontra ação, Deus age. E na Universal, os impossíveis têm endereço certo. Um dia, uma mulher chamada Marisa entrou na oficina arrastando os pés, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava nas mãos uma pilha de contas atrasadas e no coração, uma dor que parecia não ter remédio. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava há meses em uma cama de hospital, vítima de uma doença rara que os médicos já tinham desistido de tratar. "Doutor, não há mais o que fazer", tinham-lhe dito. Mas Marisa não aceitava aquela sentença. Se Deus era o médico dos médicos, como Eduardo sempre dizia, então ela não sairia dali sem uma resposta. Eduardo ouviu sua história, enxugou suas lágrimas com as próprias mãos sujas de graxa e disse firme: "Aqui a gente não desiste não. Deus não fechará a porta na sua cara. Vamos orar agora mesmo." E ali, entre pneus velhos e o cheiro de óleo queimado, eles se ajoelharam. Eduardo impôs as mãos sobre Marisa e começou a clamar em voz alta, como quem sabe que está sendo ouvido por alguém maior. "Senhor, o Senhor que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro, que curou o paralítico, toque no corpo desse menino. Em nome de Jesus, a doença sai agora." Sua voz ecoava com uma autoridade que só vem de quem já viu o sobrenatural de perto. Marisa sentia o coração acelerado, mas uma paz estranha começou a invadi-la.
Quando abriu os olhos, Eduardo estava com a Bíblia aberta na mesma passagem de sempre, Marcos 11h24. Você tem que crer que já recebeu, ele repetiu. Vá ao hospital e declare a cura do seu filho. Não como um pedido, mas como uma ordem. Ela saiu dali diferente. Não porque as contas tinham sumido ou porque o diagnóstico havia mudado, ainda não, mas porque algo dentro dela tinha sido reacendido. A fé não era mais uma última esperança, era uma certeza. No dia seguinte, quando Marisa chegou ao quarto de Lucas, os médicos estavam em volta da cama, murmurando entre si. O menino, que há semanas mal conseguia abrir os olhos, estava sentado pedindo água. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Isso não faz sentido, disse um deles. Mas Marisa sorriu, porque ela sabia muito bem o que tinha acontecido. Uma semana depois, Lucas recebeu alta. E não foi só a doença que sumiu, as contas começaram a ser pagas de formas que Marisa nem conseguia explicar. Um cliente antigo apareceu do nada e quitou tudo. Coincidência? Eduardo perguntou quando ela voltou à oficina, desta vez com Lucas ao seu lado, saudável e sorrindo. Não, irmão. Isso aqui é obra de Deus. E tudo começou quando eu entrei nessa porta. Agora, toda terça-feira, Marisa e Lucas estão na Universal, levando outras mães que receberam diagnósticos sem esperança. E Eduardo? Continua com as mãos na graxa e os olhos no céu, porque ele sabe, cada carro que entra na oficina é uma alma que pode sair transformada. Afinal, se Deus usou um mecânico para operar milagres, imagine o que ele não pode fazer com você. Porque na Universal, a fé não é teoria, é prática. E os impossíveis? Bem, eles só existem até você colocar os pés dentro de uma igreja onde Deus ainda fala, ainda cura e ainda muda histórias. Como a de Eduardo. Como a de Marisa. Como a sua. Naquela mesma semana, enquanto Marisa e Lucas agradeciam a Deus pelo milagre na frente do altar, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana clicava desesperada no botão de desligar do celular. Era a terceira vez que o médico ligava para confirmar o resultado do exame. Câncer em estágio avançado. Sem tratamento são 6 meses. Com tratamento talvez 1 ano, tinha dito a voz fria do outro lado da linha. Ana sentou na beira da cama, as mãos tremendo, e olhou para a foto do filho de 10 anos no criadinho. Como eu vou deixar ele sozinho? Sussurrou, as lágrimas queimando o rosto. Foi quando lembrou daquela moça no ponto de ônibus alguns dias antes que segurava um folheto com os dizeres: Deus ainda faz milagres. Universal, rua tal, número tal. Na época, Ana tinha ignorado, achando que era mais uma daquelas coisas de crente fanático. Mas agora, com o desespero apertando o peito como uma mão de gelo, ela não tinha mais para onde correr. Pegou a bolsa, enxugou o rosto e saiu, sem nem avisar a vizinha que cuidava do menino. Quando Ana entrou na Universal, a primeira coisa que viu foi Marisa com Lucas no colo, testemunhando no púlpito. Os médicos disseram que meu filho não tinha jeito, mas Jesus o curou. Ela gritava com os olhos brilhando. Ana sentiu algo estalar dentro dela, uma mistura de esperança e medo. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Irmã, o que você precisa de Deus hoje? Foi aí que o choro veio sem controle. Eu não quero morrer. Meu filho precisa de mim, balbuciou entre soluços. Dentro do templo, o pastor orou por ela com uma autoridade que Ana nunca tinha visto. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. Você vai viver para criar seu filho e ver a vitória de Deus na sua vida, declarou, enquanto impunha as mãos sobre sua cabeça. Ana sentiu um calor estranho percorrer o corpo, como se algo pesado estivesse sendo arrancado dela. Quando abriu os olhos, a dor no abdômen, aquela dor surda que não a deixava dormir há semanas, tinha sumido. No dia seguinte, Ana voltou ao médico, dessa vez com uma fé que nem ela reconhecia. O médico franziu a testa ao ver os novos exames. Isso não faz sentido. Os tumores desapareceram. É como se nunca tivessem existido. Ana sorriu, porque ela sabia muito bem o que tinha acontecido. Na saída, ligou para a vizinha. Prepara o Caio, hoje a gente vai na igreja. E dessa vez, é para ficar. Agora, toda terça-feira, Ana está lá, ao lado de Marisa, levando outras mulheres que receberam notícias ruins. E o pequeno Caio? Brinca no pátio da Universal enquanto a mãe ora por quem chega desesperado, porque ele já sabe. Aquele lugar é onde Deus faz o impossível virar história. E Eduardo? Bem, o mecânico continua na oficina, mas agora tem um cartaz pendurado na parede, concertos espirituais grátis. Milagres, sob encomenda divina. Porque ele aprendeu que às vezes Deus usa um panfleto, um mecânico ou até uma dor insuportável para trazer alguém até ele.
E quando isso acontece, nada, nem doença, nem desespero, nem diagnóstico, consegue resistir ao poder daquele que ainda hoje muda destinos. Porque na Universal a fé não é só uma palavra bonita. É a mão de Deus estendida para quem está afundando. É a prova de que não importa quão escuro esteja o seu caminho, a luz sempre encontra um jeito de chegar até você. Como chegou para Eduardo, para Marisa, para Ana. E pode chegar para você também. Basta entrar por aquela porta. E foi exatamente por aquela porta que entrou um homem chamado Carlos, um ano depois daqueles acontecimentos que mudaram a vida de Eduardo e Marisa. Carlos não era daqueles que acreditavam em milagres. Na verdade, ele nem acreditava muito em Deus. Trabalhava como motorista de aplicativo, e a vida tinha sido dura com ele. Dívidas, uma separação dolorida e, pior de tudo, um vício em álcool que o estava destruindo aos poucos. As noites eram longas e as garrafas suas únicas companheiras. Até que uma noite, depois de mais uma discussão com a ex-mulher por causa das pensões atrasadas, ele entrou no carro bêbado, ligou o motor e nada. O carro não dava partida. Desesperado, ele tentou de tudo, mas o motor simplesmente não respondia. Foi quando se lembrou de um panfleto que tinha recebido dias antes, jogado no banco de trás. Problema sem solução? Deus tem a resposta. Universal, rua tal, número tal. Que bobagem, pensou. Mas, sem ter para onde ir, resolveu caminhar até o endereço. Não tinha nada a perder. Ao chegar, a igreja estava cheia. O culto já tinha começado e o pastor falava sobre libertação. Carlos ficou parado na porta sem coragem de entrar quando uma senhora de cabelo branco e sorriso acolhedor se aproximou. Meu filho, você parece perdido. Entre, Jesus está te esperando, disse ela, puxando-o suavemente pelo braço. Carlos resistiu um pouco, mas acabou entrando. E foi ali, entre cânticos e orações, que algo dentro dele começou a se mexer. Quando o pastor fez o apelo para quem queria ser livre de vícios, Carlos sentiu as lágrimas escorrerem. Ele levantou a mão, tremendo. Naquela noite, ele orou como nunca tinha orado antes. E algo sobrenatural aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão, foi uma paz que invadiu seu coração, como se uma carga pesada tivesse sido tirada de suas costas. Quando saiu da igreja, não sentiu mais vontade de beber. Não foi força de vontade. Foi Deus. Nos dias seguintes, Carlos voltou. E voltou de novo. Começou a participar dos cultos, a ler a Bíblia, a conversar com os obreiros. As dívidas não sumiram da noite para o dia, mas ele encontrou forças para trabalhar, para se reorganizar. A ex-mulher, surpresa com a mudança, até começou a deixá-lo ver os filhos novamente. E o carro? Ah, o carro. No dia seguinte à sua primeira visita à Universal, Carlos foi até a garagem com o coração apertado, pensando no conserto que não poderia pagar. Virou a chave e vrum. O motor ligou como se nada tivesse acontecido. Isso não é coincidência, murmurou, sorrindo pela primeira vez em meses. Hoje Carlos não é mais motorista de aplicativo. Ele trabalha como motorista da própria igreja, levando pessoas que, como ele um dia, precisam de uma carona para a fé. E toda vez que passa pela oficina do Eduardo, os dois se cumprimentam com um abraço e um sorriso cúmplice. Deus usa até um carro que não pega para salvar uma vida, não é, irmão? Diz Eduardo, sempre brincando. É meu irmão. E olha que eu nem acreditava nisso, responde Carlos com os olhos brilhando. Porque na Universal, os milagres não são contos de fadas. São histórias reais, de pessoas reais que encontraram um Deus real. Um Deus que não desiste de ninguém, não importa quão fundo a pessoa tenha caído. Um Deus que usa até um panfleto, um mecânico, um carro que não pega ou uma dor que parece não ter fim para dizer: eu estou aqui, e eu posso mudar tudo. E se ele fez por Eduardo, por Marisa, por Ana, por Carlos, imagine o que pode fazer por você. O milagre que não acaba. Aquele carro que não pegava acabou virando lenda na oficina. Eduardo consertou, mas nunca o vendeu. Esse aqui é sagrado, dizia, apontando para o banco onde Carlos chorou pela primeira vez em anos. Marisa, a esposa de Eduardo, colocou um adesivo no para-brisa. Deus ainda faz milagres. Pergunte ao dono desta história. Carlos hoje é voluntário na igreja. Não prega com palavras, mas com ações. Visita presídios, leva café para moradores de rua e toda quinta-feira está na oficina de Eduardo, não mais como um homem quebrado, mas como um homem que aprendeu a consertar vidas. Até a dor nas costas de Ana, que parecia sem cura, sumiu depois que ela começou a orar pelos outros, em vez de só por si. Deus trocou minha dor por propósito, conta, segurando a mão de uma nova visitante da igreja, que chegou ali arrastando suas próprias feridas. Reflexão final. Às vezes, o milagre não é o mar se abrir, mas a força para dar o primeiro passo em direção a ele.
não é a tempestade parar, mas aprender a dançar sob a chuva. Deus não muda apenas as circunstâncias, Ele transforma quem somos dentro delas. O carro de Carlos não tinha motor, mas tinha um propósito. Assim como você, pode estar quebrado, enferrujado, sem rumo, mas nunca sem valor aos olhos dele. Lição de vida. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas confiar em quem as tem. E o maior milagre? Descobrir que, quando você pensa que está pedindo uma carona, na verdade você é a resposta para a oração de alguém. Porque Deus não só restaura, Ele nos torna restauradores. E se Ele usou um mecânico, um panfleto amassado e um carro que não ligava para reescrever histórias, o que Ele não faria com a sua?